Salve, rapaziada, Rinaldo Miguel. Hoje eu quero tratar de um assunto meio sensível aí para as pessoas aqui no Brasil, né? Porque de fato nós temos um país dividido aí, precisamente ali depois que tiraram a Dilma, a coisa se dividiu ali e não mudou mais. Uma parte é Lula, outra parte Bolsonaro, né? E então o foco hoje é a política nacional. No governo Bolsonaro, ele de fato, então, o que ele fez? Foi dar independência para o Banco Central. Foi uma política que estava ali entre as linhas que ele traçou para colocar em prática? Acredito que não. E tenho quase certeza que também não. Mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, quando ele ganhou, quem estava por trás dele e só foi aceito pelos bancos foi por causa do Paulo Guedes. Lembra que ele falava, ó, eu não sei nada de economia. Qualquer coisa vocês têm que perguntar para o Paulo Guedes. Ou seja, ali foi um recado que os bancos deram a ele desde o começo, dizendo o seguinte: você pode falar o que você quiser, desde que na hora da economia você não mexa, deixa na mão do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes privatizou a Eletrobras, era para ter privatizado a Petrobras e muito Correios e muito mais outros. Por que não foi privatizado? É porque aí estava acima da capacidade de Paulo Guedes. E por isso que essa burguesia nossa aqui, ou elite, ou como você queira chamar, esses ricaços cheirosos que parecem ser boas gentes, mas no fundo eles estão aí para te saquear todo o seu bolso, de fato é isso. Essa turma aí, eles são da política do seguinte: para não perder os dedos, entregam-se os anéis. Isso quer dizer o quê, meus amigos? Que essa turma não é besta. Quando você acha que você tá vindo com queijo, ele tá vindo já com tudo, já com o doce, com a geleia. Ele já tá num queijo mais curado. Você acabou de fazer o queijo achando que você fez grande coisa, ele tá muito lá na frente. Por quê? Porque quem tem muita grana e quem tem o poder, ele tem que estar sempre um passo à frente da maioria dos que estão à sua volta, principalmente aqueles que estão mais próximos, porque o povão é dominado. Agora, existe uma classe social que está aí no meio aí, de classe média, mais endinheirada, existe uma burguesia mais fraca, que estão bem próximo desses altamente endinheirados. Esses aí têm o controle das finanças, esses endinheirados, essa classe mais alta. Então eles têm que tomar cuidado com esses que estão à sua volta, porque senão ele pode levar uma rasteira. Então, voltando aqui no fato aqui da independência do Banco Central, foi um tiro no pé. Bolsonaro fez porque ele estava sendo pressionado para fazer. E aqui eu queria já de deixar uma contribuição aqui para vocês verem, porque às vezes a gente fala algumas coisas, as pessoas falam, eu defendo certas políticas aqui que permeia pela política do Bolsonaro, e eu já fui chamado de bolsonarista aqui no Sul, tá? E às vezes, quando eu falo outras coisas que não me interessam, principalmente os mais endinheirados, aí eu sou chamado de comunista. Mas de fato você tem que ter uma política que visa a maioria das pessoas, a massa. Eu estou colocando nesse balaio os pobres e aquela classe média, baixa, mediana. Agora, essa classe superior, que é a alta, a classe dominante, a burguesia, esses aí são os banqueiros. Essa turma que tem domínio, eles dominam tudo. Acontece que agora eles estão tendo uma dificuldade, essa classe aqui do Brasil, essa classe endinheirada aí dos banqueiros. Qual que é o problema? Eles são muito ligados, eles são ligados assim, é umbilical o negócio deles, com os banqueiros dos Estados Unidos, ou seja, os banqueiros dos Estados Unidos é o que manda de fato no mundo, não só nos Estados Unidos, né? Eles estão por trás das guerras, guerra da Ucrânia, no Oriente Médio, tudo que for preciso para eles manterem o poder deles, eles vão fazer isso por meio de bomba. Aí eles escrevem na bomba assim, ó, democracia, e manda para aquele país que eles querem levar a democracia. É assim que acontece. Mais uma vez eu quero orientá-lo. Se você não está gostando desse papo, tá te ofendendo, você muda de canal, vai para outra coisa, vai ver o seu coelhinho da Páscoa, seu bichinho, seu gatinho. Não perca tempo comigo, porque eu posso te machucar muito no que eu vou falar, tá bom? Então, mais uma vez, o que está acontecendo? Com a chegada do Trump no poder, ele está enfrentando essa burguesia dos Estados Unidos, esses poderosos. Eu vi ontem ali que ele está expurgando muita gente do FBI, os cabeças, e da CIA também estão colocando gente de confiança dele. Ou seja, o presidente John Kennedy, ele começou fazendo a mesma coisa, e nós sabemos como terminou essa história. Ele levou um tiro, ele estava num carro aberto, acho que era no Texas, naquela região ali, com a sua esposa, chegando num carro presidencial, né, que é uma visita que ele foi fazer ao estado, e um franco-atirador o matou. E já se sabe isso, a televisão não conta a verdade, mas quem matou foi a CIA. Porque ele estava muito descontente com a CIA, ele estava querendo fazer o que o Trump fez. Então, esse é o grande risco para aqueles que querem mexer no vespeiro. Espero que o Trump não tenha o mesmo fim do John Kennedy, mas a chance é grande. Mas isso atrapalha os negócios dos banqueiros, porque eles precisam fazer guerra. Aí eles fazem um verdadeiro saque, como o Império Romano fazia, tá? O Trump já tem uma ideia diferente. Isso quer dizer que ele é o homem mais santo do planeta? Não. Mas a ideia dele, do que ele quer fazer, ela, para essa gente aí do mercado financeiro, beira uma revolução. É como se tivesse chegado um comunista ali no poder, lá nos Estados Unidos.
Para você ver o grau de insanidade dessa gente aí, desses banqueiros. Então, o que vai acontecer? Os banqueiros aqui vão ser mais pressionados, porque eles vão ter mais dificuldade para negociar com os de lá, dos Estados Unidos. Assim, eles vão precisar saquear mais o povo brasileiro. Os banqueiros daqui, Itaú, Bradesco, e grandes empresários de grandes monopólios, como Ambev, né? Jorge Paulo Lemos, essa gente aí, eles vão precisar ser agressivos. De que forma que eles são? Eles já estão dando as cartas aí no governo Lula. Estão cortando, o Lula andou falando aí que tinha que mudar o presidente, tinha que baixar o juro do Banco Central, e ele foi muito criticado, e o dólar subiu, onde eu vi, o dólar bateu aí mais quase 6,50, acho que bateu 6,50, agora caiu para, parece que fechou ontem 5,85, já caiu por quê? Porque ele já mudou o discurso dele. Só que esses discursos, ele tem prazo de validade, isso não quer dizer que ele fez um acerto com os banqueiros vão deixar ele governar, ficar livre. O que eles querem de fato é acabar com o Bolsa Família, e muitos vão bater palma, mas não é só isso, eles querem acabar com o SUS, eles querem acabar com a educação gratuita, eu tô falando dessa das escolas aí, ensino médio e fundamental. Por eles, tem que cortar tudo isso, as verbas, mandar todos esses professores embora e colocar aqui uma empresa lá dos Estados Unidos para comandar isso aí. Aí o governo ia pagar para essa empresa. Então esse é o nível de insanidade que a gente vive. E no futuro, até quem sabe, cortar as aposentadorias de vez. Falou, agora acabou, ninguém... De repente você vai continuar pagando, mas você não vai receber nunca, tá? Só vão falar assim, ó, você vai aposentar quando você tiver 100 anos, ou 120, você vai ter 80, tem que ter 80 anos de contribuição na Previdência, senão você não aposenta. Isso é mesmo que falar que você nunca vai aposentar. Então, minha gente, nós estamos nesse nível aí. O que falta aqui no Brasil, no governo, é onde que eu falo, a questão do saco roxo. Você tem que anunciar isso em cadeia nacional para toda a população brasileira. Vim aqui e falar, ó, os banqueiros aqui, que é os que estão querendo me mandar aqui, que manda de fato, você já fala isso, fala, ó, eu não posso fazer nada porque essa gente aqui é o que eles querem fazer. Assim, assado, mostre para o povo. Tá faltando isso. Bolsonaro tentou falar algumas coisas, que é muito pequeno perto disso que eu falei. Ele foi fazer crítica da urna. Os Estados Unidos mandou o diretor de Joe Biden, mandou o diretor da CIA e mandou a Victoria Nuland, que era o braço direito dele, que estava por trás da guerra da Ucrânia. Inclusive ela ajudou a depor o governo lá anteriormente, fizeram um golpe lá na Ucrânia e começaram a guerra. E justamente essas pessoas vieram aqui dar um cala-boca no Bolsonaro, o Bolsonaro nunca mais falou nada. Então, essas pessoas são extremamente perigosas. É aquela que te envenena, te mata, e os Estados Unidos já está acostumado a fazer isso. Já tiraram vários governos aí, mandaram muitos para o cemitério. Mas o que está faltando é alguém lá que coloque sua vida em risco lá, em prol do povo brasileiro, como foi Getúlio Vargas. Esse aí parece que está muito longe de aparecer aí numa eleição, que eu acredito que nunca vai ocorrer. Tá ok? Então, vamos pensar nisso. Você quer um país livre, soberano? A gente tem que ter autonomia no país. O nosso país não tem autonomia. Ele é comandado lá de dentro das forças lá, Forças Armadas, do Pentágono e do governo dos Estados Unidos, principalmente desses banqueiros, viu? Um bom dia a todos e até a próxima.